Oi, tudo bem com você? Eu espero de todo o coração que você esteja muito bem. Hoje eu quero falar com você sobre as horas iguais, porque eu recebo muita mensagem de pessoas que estão vendo horas iguais e não estão entendendo o que está acontecendo. Se é uma comunicação do além, se é uma comunicação do universo, se não tem nada a ver, se é verdade, se não é verdade, se é coisa da cabeça. Então vamos desmistificar as horas iguais. Eu quero trazer para você aqui um conteúdo que eu não vejo em lugar nenhum, mas eu já vi muitas horas iguais, muitas, não foram poucas, muitas horas iguais, às vezes o dia inteiro vendo horas iguais, de eu fazer lista de quais horas iguais eu tava vendo. Então, eu sei do que eu tô falando. Foram muitos anos vendo horas iguais. É sério esse bilhete. Então, eu aprendi muita coisa. As horas iguais, elas me impulsionaram no meu processo de autoconhecimento. Então, eu quero que impulsione você também. Por isso que eu vim trazer aqui hoje, tá bom? Então, a gente vai ver as horas iguais hoje como você nunca viu antes e nem em lugar nenhum. Isso eu bato na tecla, porque é a realidade. Eu realmente não vejo as pessoas falando sobre as verdadeiras conclusões em relação às horas iguais. Porque nada mais é do que uma comunicação do seu subconsciente. Ah, Camila, mas como assim? Uma comunicação do meu subconsciente? Sou eu falando comigo mesmo? Sim, mais ou menos isso. A gente tem o tal do eu superior, né? Que a gente fala, que nada mais é do que o nosso eu, é quem eu sou, só que ele tá num nível, numa dimensão muito mais alta que a minha, numa dimensão muito mais elevada que a minha. E o nosso subconsciente, ele se comunica com a gente. Por quê? Porque dentro do nosso subconsciente é onde está todas as informações, todas as respostas, tudo que você precisa saber sobre você, sobre o mundo, sobre as pessoas com quem você se relaciona, tudo está dentro do seu subconsciente. Você tem acesso? Não. Naturalmente não. Sabe quando dizem, a gente só tem acesso, a gente só tem domínio do cérebro de 8%, 5%, cada um fala uma porcentagem diferente, né? É disso que a gente tá falando. O resto é como se fosse o seu subconsciente, entendeu? Lá a resposta para tudo tem. Então, o que acontece? O nosso subconsciente, ele tenta se comunicar com a gente. Como ele não consegue se comunicar naturalmente, o que seria a intuição, não só a intuição, tem outras formas também de se comunicar com o nosso subconsciente, mas a intuição é a mais, que você está mais ali consciente, né, falando. Ele tenta estabelecer comunicações indiretas. É verdade. As horas iguais, elas são exatamente uma comunicação de você mesma com você mesma. Então, o que acontece? Quando você vê pela primeira vez uma hora igual, o seu cérebro dá um start. Mas tá tudo bem. Foi só uma coincidência, passou, você continuou vivendo, né? Então, você continuou vivendo, passou algum tempo assim, algumas horas, e você viu de novo hora igual. Dá mais um estalo, vida que segue. Aí você continua vivendo, você continua seguindo e as coisas vão acontecendo naturalmente, sua rotina, seu dia a dia, beleza. Chega no dia seguinte, vamos lá, de novo, um estalo, viu, hora igual. Só que aí acontece de novo, mais uma hora igual, mais outra hora igual, mais outra hora igual, mais outra hora igual. Aí você começa já a entender que alguma coisa isso quer dizer. Eu não tô vendo hora igual à toa. Aí chega algumas pessoas que são céticas e falam assim: isso daí é só coisa da tua cabeça mesmo. O teu cérebro, ele fica programado para que você veja as horas iguais o tempo todo. E é só isso que quer dizer. Não é só isso que quer dizer. É isso que acontece? Sim, é isso que acontece. Mas por quê? O universo, ele trabalha através dos números. Os números são mágicos, os números eles são importantíssimos. Não é matemática, não é só matemática. Os números falam, certo? Cada número tem um significado para o universo diferente. Então, o que acontece? O nosso cérebro,
nossa máquina, né? Enquanto ela trabalha em conjunto ali, né, com o universo, o nosso subconsciente começa a usar essas informações para trazer para a terceira dimensão as respostas que a gente precisa para o nosso processo. Então, por exemplo, quando eu comecei a despertar, comecei a ver muito 1111. 11, e o número 1, ele traz essa força, né, do início. Então, é claro que eu tava vendo 11. Por quê? Porque era uma repetição de número 1, que indicava o início de alguma coisa, uma abertura de portal, um começo de um ciclo, certo? Como eu entendi isso e eu comecei a pesquisar o significado dos números na minha vida, eu comecei a trabalhar essas respostas comigo e aceitar elas. Não assim abertamente aceitando tudo que eu lia, mas eu comecei a trazer para minha vida o que aquilo significava e o que eu podia filtrar e ficar e o que podia ser jogado fora. Quando eu comecei a fazer isso, eu dei um salto muito grande no meu processo de autoconhecimento. Porque eu comecei a ver 17 também. Quem vê muito 17 são pessoas que têm um propósito de ensinar outras pessoas, né? E eu tava naquele processo, né, de começar a ensinar sobre o autoconhecimento e sobre tudo aquilo que eu estava aprendendo também, tanto para os meus alunos, né, de administração, quanto para as outras pessoas que viviam em torno de mim. E a chama para ser terapeuta estava começando a esquentar no meu peito. E aí eu via muito 22 também, que é o do social, né? Aquele trabalho social é algo que você faz em dupla ou em grupos, né? É a divisão, é a expansão do seu conhecimento para outras pessoas, entre outros significados que às vezes eles são muito pessoais, mas explicam muita coisa sobre você. Com o tempo, você para de ver tantas horas iguais, passa a ser assim, ver horas iguais passa a ser uma informação de que você está andando na linha certa, que você está no caminho certo, que você está conectado com aqui e agora. E aí a sua intuição fica muito, mas muito mais fina, sabe? É como se você estivesse afinando ali, estivesse procurando a frequência certa do rádio. E aí você acha. Então a sua intuição vai aumentar assim exponencialmente, assim, é muita coisa, ela aumenta muito. Então, se você vê horas iguais, isso é uma comunicação do seu subconsciente que está trazendo para a terceira dimensão, que é o seu consciente, está trazendo para o aqui e agora as respostas que você precisa ver. Não precisa ficar louca. Sair procurando tudo e tudo é uma comunicação e que isso é coisa divina e é coisa de não sei o que. Não. Calma, segura a onda. Viu horas iguais? Começa a anotar. Então, por uma semana, você começa a anotar. Eu anotava num pedaço de papel que eu deixava sempre do meu lado. Então, eu via muito 11, eu via muito 9 também, eu via 21, 22, 20, 18. Com o tempo, conforme o meu subconsciente percebeu que eu estava dando a devida importância para aquilo, ele começou a diminuir a frequência com que eu via as horas iguais. Então, eu não via mais o dia inteiro, começou a reduzir. Quando começou a reduzir, eu encontrei um padrão. É aquilo que eu falo, a resposta está sempre no padrão. Então, o que aconteceu? Depois de uma semana, 2 semanas mais ou menos, eu comecei a perceber que eu estava vendo as mesmas horas iguais. E eram assim, 2 ou 3 horas iguais só no dia, mas eram sempre as mesmas. E aí eu comecei a pesquisar o que aquelas 3 ou 2 horas iguais queriam dizer para mim. E aí tem o anjo da guarda, que a gente faz a oração, tem muita informação na internet em relação a isso. Mas o mais importante é não enlouquecer achando que você tá, tipo, bombando e que tá super intuitiva. Calma. Anota por 2 semanas, 1 semana ou 2 semanas, as horas iguais que você tá assistindo.
que você está vendo. Deixa isso afinar no teu cérebro e depois você faz uma conclusão, encontrando o padrão. Qual é o padrão? Descobriu o padrão, pesquisa sobre aquelas horas que você encontrou o padrão. Ali tá as respostas. Com o tempo, vai continuar afinando. Você vai começar a ver outras horas iguais, porque aquilo que você precisava resolver, aquilo que você precisava enfrentar em relação ao seu autoconhecimento, você já tem conhecimento, você já tomou ciência daquilo. Então, seu subconsciente vai passar para um próximo passo e assim você vai dando passos. Passos rumos ao seu despertar, passos rumo ao seu processo de autoconhecimento cada vez mais profundo. Então, sim, horas iguais são muito importantes. Muito. Certo? Deu para entender? Ficou com alguma dúvida? Quer fazer qualquer pergunta? Pode fazer, comenta aqui embaixo que eu respondo, me manda mensagem, me procura no Instagram. Tá joia? É isso então, assim falei, com muito amor e carinho. Nos amo, nos honro. Um beijo e até o próximo vídeo.